Olá, pessoal, bom dia para você que está ouvindo durante o dia. Gente, como eu falei, que eu iria vir aqui falar sobre o transtorno bipolar, né? Eu falei um pouco naquele dia sobre. Eu falei também sobre o transtorno bipolar na perspectiva cristã e hoje também na perspectiva cristã, mas assim, como você quer, você que tem um familiar, ou se você que é bipolar também se identifica com essas coisas, pode deixar aqui no comentário. Coisas que, como eu que tenho esse transtorno, eu não gosto, tá? Me faz mal, assim, uma coisa que faz mal, não sei explicar, pro meu emocional, talvez pra minha alma também, eu não gosto, sabe? Me faz mal. Aí eu queria dizer que você que tem alguém que é bipolar e que você ama, ou mesmo que você não ama, você respeitar o espaço dele. Então, porque se você quer viver em paz com uma pessoa que tem bipolaridade, porque hoje eu tento viver em paz com todo mundo, tá? Mas assim, até na Bíblia fala da gente ter paz com todos aqueles que for possível, assim, fazer o máximo para ter paz com o máximo de pessoas possíveis. Então ele dá a entender que há a possibilidade da gente não viver na paz com algumas pessoas, que são assim, hoje se fala pessoas tóxicas, né? Pessoas que fazem mal para nosso psicológico e eu creio para nossa alma, porque a gente tem uma alma, né, vivendo dentro da gente e tem relacionamentos que é bom se afastar. Eu tô dizendo aqui de uma parte particular minha, mas eu acho que não é pecado se afastar de algumas pessoas que você não tá sendo bem. Por quê? Porque só vai ter atrito, só vai ter pecado muitas vezes. Se você ainda não tiver tão forte espiritualmente, e muitas vezes, mesmo você estando, você pode se abalar com aquilo. Então, cuidado, né? Aquela parte que Deus diz para cuidar com as amizades, né? Ver com quem você anda. Então, o que eu quero dizer para hoje, gente, eu tô com tanta sede, era para eu ter trazido um copo d'água, como eu sempre trago. Só um instante aqui que eu vou pegar uma. Tá, cheguei. Tô com essa roupa porque eu pretendo, se Deus quiser, fazer uma caminhada hoje. Eu tenho andado muito, mas assim, para resolver coisas. Graças a Deus, eu não tô reclamando. Mas é para resolver coisas, então eu caminho muito mais, não é uma caminhada, tá? É que tem um parque que é lindo, que chama o Parque da Cidade, muito bonito. Então, se vocês quiserem, eu vou fazer uma caminhada lá. Eu não mudei de assunto, tá? De um pro outro, não, gente. Pronto, tem isso, que é também. Vamos falar. Às vezes, nós bipolares mudamos de assunto. Entramos num contexto e saímos desse contexto para falar sobre outra coisa. Mas tá bom, tudo bem, é de nós, entendeu? Por exemplo, já vi uma doutora dizer que nós bipolares estamos fazendo uma coisa e de repente vão ali. Por exemplo, ela deu esse exemplo. A pessoa tá, tipo, lavando uma louça, aí já sai da comida do gato, já sai, faz isso, faz outra coisa. Porque na nossa cabeça, a gente diz assim, já que o gato já tá aqui, e ele já tá com fome, eu saio um pouquinho, eu já vou usar esse tempo também para alimentar o gato. Então, eu já saio, já uso o tempo para alimentar o gato, fazer isso, e depois eu volto porque eu tava fazendo. Acontece a pessoa esquecer até o que estava fazendo, não acontece. Esse negócio que as pessoas falam sobre nós, sobre a bipolaridade, sobre nós que possamos, que temos esse diagnóstico.
que a gente começa algo e não termina. Verdade. Muitas vezes isso acontece. Acontece o quê? Não, que a gente começa e não termina, isso acontece. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa ali, de repente pensa, não vai ter futuro isso, eu vou parar. E às vezes vai ter futuro, é porque a gente às vezes parou por falta de persistência, de ter esperança que aquilo vai dar certo, entendeu? A gente fica com meio medo de não dar certo, ou muitas vezes a gente abusa de fazer aquilo, ou muitas vezes a gente para antes de tentar mais, né? Às vezes por isso, em algumas áreas a gente não prospera, porque a gente não se esforça mais. Isso também é um negócio que é muito da pessoa que tem bipolaridade, que é bipolar, entendeu? Eu não me defino assim que é bipolar, porque eu não sou o meu diagnóstico, né? A pessoa que sofre com um transtorno, a pessoa que tem um transtorno, tá? Então, assim, outra coisa que dizem sobre nós, que mudamos de opinião o tempo todo, gente. Eu quero o cabelo dessa cor. Eu não quero mais. Deixa eu te falar o que acontece na cabeça de um bipolar, pelo menos na minha, para mudar de opinião. Às vezes eu tomo uma, como se fosse uma atitude, eu faço uma coisa ali, na hora ali que eu penso, é isso que eu vou fazer, aí faço. Depois eu raciocino sobre aquilo. Às vezes, rapidamente eu raciocino e já mudo de ideia. Outras, eu raciocino, penso sobre aquilo e penso, não, isso aqui que eu fiz é besteira, eu vou fazer diferente, porque não é aquilo que eu estava pensando, não era aquilo que era para ser. Então, assim, por isso tomamos ideia e às vezes agimos até na impulsividade, ou sem pensar, ou pensando muito e não tendo uma conclusão e chegando a uma coisa, chegando a uma resposta para certa coisa que não era aquilo. Então, a gente pensa de novo e às vezes quer ver se aquilo tá certo, então a gente volta atrás. Deixa eu dar um exemplo. Tipo, assim, às vezes você compra algo por impulso. Você gostou, viu, achou bonito e compra aquilo. Aí depois você, poxa, não era isso que eu era para eu ter comprado, né? Compra impulsivamente. Pronto, uma característica do bipolar que não tem autodomínio ainda, porque nós bipolares que temos esse transtorno, quando a gente procura Deus e procura ter o autodomínio, a gente vai ter menos chances de agir impulsivamente em compras. Por exemplo, quando agora eu quero comprar algo, eu oro sobre aquilo. Eu penso, vai ter utilidade. Eu penso, Senhor, o Senhor quer me abençoar com aquilo. Eu passo um tempo orando sobre aquela coisa que eu quero comprar, tá? Para não comprar excessivamente e para não me endividar. Geralmente eu tento comprar a maioria das coisas a dinheiro para não ficar endividada. Mas, gente, eu não tô dizendo que às vezes eu não compre algo para parcelar e pagar, né? Mas não é em cartão. Eu quebrei meu cartão. Eu tenho um cartão de uma loja. E na época eu não tinha autodomínio, tá? Hoje, graças a Deus, eu tô tendo mais autodomínio do que antes. Então, eu ia nessa loja, era como se eu quisesse comprar a loja inteira, assim, tudo que eu via eu queria comprar. Hoje tem muitas coisas que eu olho, eu penso, pra que eu quero isso? Vai ser útil? É bonito, é lindo, mas eu já tenho. Eu tenho um que não é igual, não é tão bonito, mas é do mesmo jeito, serve para a mesma coisa.
Então, eu quero ficar com um monte dessas coisas. Eu quero ter coisas excessivas que eu nem use, coisas que eu nem sei para que eu tenho. Como, por exemplo, recentemente eu tô querendo, com a graça de Deus, dar uma melhorada no meu guarda-roupa. Ou seja, eu quero tirar tudo aquilo que não me traz alegria, né? E as coisas que eu vejo que não edifica para mim, que roupas que não tão legal, não, talvez, muito provável Deus não esteja gostando que eu esteja vestindo aquilo, então eu quero com a graça dele ir renovando mais aos poucos, no tempo dele, tá? E só um minuto. Eu tô falando um pouco como muitos de nós bipolares agimos, né? Como eu agia e eu tô melhorando com a graça dele. Não sou por mim, tá? A honra e a glória dele, ele tá me ajudando. Então, eu era uma pessoa, porque eu via na internet, por ter cuidado com as influências também, eu via na internet pessoas que tinham, não tô julgando ela não, sabe? Se ela gosta, se elas comprarem, são dela, não tem nada a ver, não tem nada a ver com minha vida. Como eu gosto de perfumes, eu queria ter perfumes para ter coleção. Veja bem, eu até tinha alguns perfumes, mas eu vi que não preciso de tanto perfumes. Ou seja, hoje eu tenho uma colônia, tenho antitranspirante, dois, um creme e um aerosol. E assim, eu tenho um desejo no meu coração de comprar, agora no Dia das Mães, pra mim. Eu também quero apresentar minha sogra e minha mãe. Minha sogra, além de vai ser o Dia da Mãe, vai ser também o aniversário dela. Então, tô com esse desejo no coração de presentear ela, mãe. Então, isso é um desejo, eu devia nem estar contando aqui, porque ainda não se realizou, mas esse é um desejo que, se Deus quiser, vai se realizar. Tenho fé nele, que ninguém vai tirar esse desejo de mim. Mas eu queria essa não para ter para excessivo, entendeu? Porque ela é boa, ela é grande, é uma colônia da Natura, grande, bastante grande e muito cheirosa, já usei. Melhor do que muitas que tem um renome maior, mas essa eu gosto muito boa. E ela não tá cara. Tá custando R$ 60. Eu já comprei perfume de 100, perfume de 150. Eu já comprei perfumes bem mais caros. E essa é uma que eu gosto. E ela é mais em conta. Ou seja, se a pessoa que tem esse transtorno, ela pode botar o pé pelas mãos, entendeu? Eu vi uma vez falando sobre esse transtorno bipolar, acho que era no Fantástico, no Globo Repórter, uma coisa assim. A mulher não julgando ela, tá, gente? Eu sei, eu entendo ela. Ela, ela saiu para comprar cortinas e ela voltou com um carro financiado. Eu também já fiz isso, saí para comprar uma coisa e comprei outra. Não foi financiado, foi pagando, mas foi uma maneira de compulsiva, porque aquele dinheiro podia ter comprado outras coisas que teriam mais valores naquele momento, tá entendendo? Não era momento, mas eu fui comprar e eu tinha essa falta de autodomínio com compras muito grande. Era uma compulsão por compras, entendeu? E faz muito tempo que eu tenho isso. Não é só o bipolar que tem. Muitas pessoas têm essa compulsão. E tudo que é compulsão, que é exagerado, desagrada a Deus, porque tem que ter o equilíbrio. A Bíblia fala sobre o equilíbrio, moderação, né? Sobre essas coisas que tem que ter um equilíbrio. E quando você desequilibra em alguma área, eu acho bom pra gente, quando qualquer um de nós se desequilibrar, voltar, colocar o joelho no chão, orar, nem se deitado, sentado, falar com Deus, entendeu? Senhor, eu tô fazendo algo em desequilíbrio.
tô comprando demais, tô brigando quando a pessoa tá brigando demais, tô machucando as pessoas demais, se a pessoa tiver, tô sofrendo demais com alguns ataques. Me salva daqueles que me perseguem, Senhor. Pode fazer essa oração, tá? É bíblica. Se você tiver com muitas pessoas te perseguindo, ora a Deus, Senhor. A perseguição tá grande, me salva, tá? Então, eu tô dizendo que as coisas que um bipolar pode sofrer excessivamente compras, excessivamente vaidade, tá? Um bipolar e qualquer outra pessoa pode passar por isso, uma vaidade excessiva. De uma forma que você nem fica. Aquilo não vai fazer bem, tá? E eu vou te falar agora do que nós pelo menos eu, que sofro com transtorno bipolar, vou falar vou citar algumas coisas aqui que eu anotei, mas tem outras, né? Talvez eu esteja esquecida. Uma coisa que faz mal emocionalmente pro bipolar é o olhar estranho das pessoas, tá? E isso a gente deve tentar, nós também bipolar, não olhar estranhamente para a pessoa, não olhar para ela diferenciadamente, por exemplo. Não é só um bipolar, tá, gente? Vou dar exemplo. Você não pode olhar para um mendigo, para uma pessoa que é, digamos, para não ter um orgulho espiritual. Você olhar para uma pessoa que tem uma fraqueza, tipo uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que sei lá, que é diferente, uma pessoa que como foca aqui é o bipolar, mas eu tô dizendo que pra gente bipolar e pra gente universalmente qualquer pessoa não olhar com olhares de julgamento, de discriminação, tá bom? Você pode o que orar pelas pessoas, mas não olhar para elas com aquele olhar piedoso, aquele olhar, não é piedoso, aquele olhar assim de pena, ou muitas vezes não é nem de pena, às vezes é um olhar de misericórdia, né, que a pessoa olha, mas muitas vezes é um olhar que diz, eu te conheço, sei quem tu é, não, tu é, sabe, um olhar discriminatório sobre a gente. Olha a gente, porque é bipolar, olha pra gente como se a gente fosse inferior a ela, que não é, tá entendendo? Perguntas excessivas. Eu, como bipolar, como portando esse transtorno, eu não gosto de muita pergunta e perguntas que gastam muito a minha mente, perguntas óbvias, tá? Por exemplo, não gosto de pergunta óbvia, tá? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que as perguntas óbvias têm que ser respondidas. Nem sempre. Tem hora que você tá fazendo, a pessoa tá te interrogando tanta coisa ali. Tu tá lavando a louça? E você com o prato na mão lavando a louça. Aí depois tu tá fazendo isso, tu tá. É uma mania, talvez, da pessoa, mas quando fica muito que já te sobrecarrega. Aí quando depois dessas perguntas, vem pergunta do tipo. São perguntas que dão um nó na tua cabeça, sabe? Porque às vezes você não. Fica um trabalho tão grande, você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, e a pessoa no teu pé te perguntando coisas e mais coisas muito que não precisava estar perguntando, e fica aquela coisa. Então a gente tem que ter equilíbrio e domínio para não dar resposta amarga, tá? Porque muitas vezes a gente é humano também. E às vezes nem explicar pra pessoa, e às vezes você fica explicando, e não tem jeito. Você tem que conviver com aquilo. São pessoas que você não pode sair de perto, não deve,
ou talvez deva, mas a pessoa quer muito, que você tem que honrar muito, então não pode. Mas que aquilo te faz mal e você tem que tá pedindo a Deus discernimento e sabedoria. Outro tipo de pergunta, essa é horrorosa, para quem é assim, difícil para quem tem transtorno bipolar, é quando a pessoa te cumprimenta diferente. As pessoas botam isso com uma carga muito grande para quem é bipolar, porque a gente não gosta disso, mas eu vou te explicar, tá? E aí, tudo bem? Tá bem mesmo? Eu já ouvi perguntas vindo no meu... Mas eu já perdoei, tá, gente? Aqui é só um exemplo. É só um exemplo. É só um exemplo. Eu perdoei já essa pessoa, porque na época eu não tive autodomínio, que é pra gente ter, eu não tive, porque eu não tava tão espiritualmente, mas assim, amadurecida na fé. Então a pessoa perguntou, mandou uma mensagem pra mim, é um familiar, tá? Mandou uma mensagem pra mim assim, e aí, você continua bem mesmo? Na hora me chocou. Por que eu não deveria estar? Nossa, eu falei que pergunta ofensiva. Por que não me cumprimenta como todos os outros? Por que você não diz assim, e aí, tudo bem, como vai? Entendeu? Ou seja, quando a pessoa pergunta assim, dá uma tristeza na gente, porque parece que ela quer saber se a gente tá bem ou não, se a gente não tá bem. E ela nem vai resolver o nosso caso se a gente não tiver, tá entendendo? Talvez ela nem vai orar pela gente. Então, assim, essas perguntas, que a pessoa te olha e vê que tu tá bem, mas fica, e aí, tá bem? Não. Como é que, assim, se eu olhar para uma pessoa normal, uma pessoa comum que não sofra disso, e olhar para ele, e aí, tu tá bem? Eu acho que até ela, você como não tem isso, você que tá assistindo esse vídeo e não tem isso, se alguém olhar pra você e chegar assim, ei, tu tá bem? Tipo assim, é uma curiosidade muito maior do que um cumprimento. Do que quando a pessoa lhe cumprimenta. Oi, tudo bem? Como vai? Entendeu? Isso causa um desconforto muito grande no bipolar, tá? Muito grande. E não sou só eu. Eu já vi outros casos, outras pessoas que não gostam disso. Então, parem de estar mandando mensagem para um bipolar no WhatsApp, ou pergunta a ele pessoalmente, ei, tu tá bem? Não é assim que cumprimenta. Como que você cumprimenta as demais pessoas? Você não diz aí, tudo bem? Tudo bem, como vai, fulano? Não é isso? E também, assim, se for algum problema de saúde, e aí, fulano, você melhorou daquele problema? Eu sei que nós que temos isso, temos que ter paciência e discernimento para aguentar isso, mas eu estou aqui dizendo que não é legal, não gostamos, tá? Podemos suportar, mas não nos sentimos muito bem com isso, mas pedimos para orar, pedimos, temos que orar a Deus para que afaste-se de nós, para que mais machuca, tá? Aí, outra coisa. Isso aqui eu falei. Pronto, outro fator. O bipolar, quando ele tá na mania ou hipermania, eu acho que hipomania ou mania, em tudo aquilo que parece assim, que em tudo que ele gosta, assim, ele fica, tudo que ele tem que o coração voltado para isso, ele fica muito, muito mais na fase de mania. Ou seja, eu, na fase de mania, posso ficar um pouco religiosa. Em vez de uma seguidora de Cristo, eu posso ou não. Hoje pode ser que seja diferente. Pode ser. Mas em algumas épocas eu fiquei
um pouco mais religiosa, mas a minha comunhão com Deus era real, não era coisa da minha cabeça. Certo, tinha coisas que eu via que eu não sei se era dele ou não. Eu até creio que não. Mas as pessoas querem te intimidar de uma forma, até quando você já tá bem, já tá controlado, lendo a Bíblia, indo pra igreja, assim, tá? Minha psiquiatra eu, que eu sou paciente dela, assim, eu entendi o lado dela, sabe? Mas ela quis me intimidar com a fé. Ela quis me... Talvez ela queria me deixar do jeito que ela acha que é o correto. Mas eu tava como eu tava e eu sou como eu sou. Na minha parte de comunhão com Deus, eu não digo religiosa, de comunhão com Deus, de conversão, ela não pode muito, sabe, nisso, ela não pode se meter muito nisso. Por quê? Porque ela trata do meu emocional, do meu físico, da minha mente, mas o meu espírito não, entendeu? Então, um dia ela quis me intimidar de uma forma que ela quis dizer, isso educadamente, tá, gente? Nada contra ela. Ela cuidou de mim muito bem, foi muito atenciosa e tem sido muito atenciosa, mas ela falou assim: Veridiana, eu queria falar com você sobre a sua religião, uma coisa assim, para que você não fique tão aí. Quando ela ficou procurando a palavra tão, aí eu não sei por que veio na minha mente hipócrita, que eu não fico tão hipócrita, tão fariseu, tão. Não sei por que, gente. Na minha mente veio isso, porque eu tava achando que ela não. E eu achando também que ela conhecia mais sobre as escrituras, né? Não julgando a fé dela, não sei. Não é sobre a fé dela, não é sobre a religião dela, não é sobre isso. Mas eu disse, como? Aí ela disse, não, é que você seja menos, digamos assim, fervorosa. Eu entendi o que ela queria dizer naquele momento, porque ela estava falando de mim quando estava na crise, que eu fiquei mais... É aquilo, né, gente? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, eu estava cheia de Deus mesmo, só que eu estava fazendo coisas erradas, e tudo bem. Naquele momento, tudo bem, ela teve razão. Só que a palavra de Deus diz... Depois eu posso procurar o texto para vocês, porque eu não tenho um número e o livro, o capítulo agora em mente. Mas diz assim: ou frio ou quentes, porque morno dá vontade de eu vomitar da minha boca, assim diz Deus, né? Então, por que a maioria, mas não são todos, tá, gente? Tem psiquiatra que assume sim que a fé, a espiritualidade faz muito bem para quem tem algum tipo de problema mental. Em algum momento pode fazer mal? Pode, quando está errado, mas não é por isso que a gente vai desistir da nossa fé. Não é uma palavra intimidatória que vai quer lhe intimidar. Não deixe sua fé ser intimidada por nada, tá? Entenda que são cargos, pessoas, não são Deus que estão falando ali, tá? São pessoas que têm um cargo mais elevado que o teu, um psiquiatra, que o cargo dele é de psiquiatra. E muitas vezes, a Bíblia falou que a gente ia passar por perseguições e tudo. Então, assim, essa parte aí é uma parte que eu entendi ela, mas que não intimidou a minha fé, tá? Outra coisa. Outra coisa que uma pessoa que tem bipolaridade, possui transtorno bipolar, ela também não gosta, não se sente mal e pode até adoecer. Já aconteceu comigo algumas vezes, sobrecarga.
tanto física, quanto mental, quanto espiritual. É por isso que Jesus disse, né? Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você quer bipolar ou não e estiver cansado, sobrecarregado, joelha no pé da tua cama e clama por ele. Senhor, vim aqui te entregar os meus fardos, eu não tô aguentando. Eu tô cansada e sobrecarregada. Diz pra ele. Pode dizer que ele vai aliviar, tá? Ele vai aliviar os fardos da gente. Então, assim, muitas vezes eu fiquei sobrecarregada com muitas tarefas. Tive um trabalho ótimo, agradeço a Deus por ele e tudo. E esse trabalho me sobrecarregou tanto, porque era de ser, assim, antes de 7 da manhã a gente tinha que descer para lá para limpar o salão. E tinha que limpar. Ia até 7, às vezes 8 horas da noite. Eu não tô falando pelo dinheiro, não. Eu ganhava um pouco menos que os outros. Eu ganhava meio salário. Mas não é por isso. É porque era tanto trabalho, tanta coisa. E ouvia coisas que doía, sabe? Doía muito. Muito mesmo. Eu já perdoei. Então nem convém eu falar sobre as coisas que eu ouvia. Mas doía. Então esse trabalho me sobrecarregou. Eu que já era portadora disso, transtorno bipolar. Eu entrei e fui numa depressão. Voltei para casa para me cuidar. Voltei pro trabalho de novo. Aí, mesmo sobrecarregada, daquela vez eu não entrei em depressão, mas fui demitida. Porque eu juntei, que tem uma coisa, não sei se é do transtorno bipolar ou de mim mesmo, da personalidade. Eu juntei um monte de coisa do meu patrão na época, muita coisa que é o que chamava, tem um nome para isso, é meio que crime, né, trabalhista. Então, ele dizia algumas coisas comigo e eu não, na hora eu não revidava, eu só aguentava, ou eu não me defendia, eu só aguentava. Então, no meu último dia, assim, que eu tava lá trabalhando, foi por isso que eu fui demitida, mas não foi só por isso, porque não foi por conta daquele momento, foi por conta de todos os outros momentos que eu não juntei, que eu juntei, não me expressei, não conversei com alguém, deixei aquilo dentro de mim. Aí eu juntei essas mágoas, né, digamos assim, dele. Eu também tinha mágoa da minha patroa, porque ela dizia cada coisa e agia com tanta agressividade, assim, agressividade em palavras comigo. Então, tinha um centro lá, tem um centro, era um centro que eu digo centro, era um centro que ficava no meio, né? Aquelas mesas de centro. Então, ele falou pra mim assim, sem coisa mais, já passou e não tem mais mágoa não, fazem muitos anos isso. Só contando aqui para exemplificar o meu primeiro trabalho. Ele falou, eu tinha limpado o centro, não sei porque, talvez não tivesse do agrado dele. Aí ele disse, limpa esse centro. Eu podia ter sido muito calma e ter dito, eu já limpei, mas você quer, eu vou limpar de novo. Mas no momento eu já estava fadigada com ele. Aí ele disse, ei, limpa o centro. Eu disse, eu já limpei. Na realidade, eu já tinha limpado, eu não costumo mentir. Aí eu disse, eu já limpei. Ele disse, não, limpou não. Eu disse, limpei. Aí ficou aquela discussão banal, limpou, não limpou? Aí ele disse, não, você não limpou. Aí eu falei, aí ele disse, eu não lembro se ele me ameaçou
que ia falar pra ela, pra minha patroa, que no caso era a esposa dele, eu não lembro se ele me ameaçou de demissão, ou se ele disse assim, eu vou te mandar embora. E eu disse, eu sei o que eu respondi. Ele disse alguma coisa, eu digo, mas esse lugar aqui, essa clínica que realmente não é sua, é de... Aí falei o nome da pessoa, né? E ele entrou lá pra dentro, falou com ela, com certeza foi isso, ele deve ter dito, né? Aí quando ele veio, ele disse assim, sim, ele falou meu nome, que não é meu nome, meu apelido, o negócio de lá. Ele falou meu apelido, ele disse, Vera, como foi que falou? Vera, não precisamos mais de você. Foi tipo assim, Vera, não precisamos mais de você. Pronto, eu rapidamente subi, né, na casa, juntei o que eu pude, que eu não tinha como, eu juntei o que eu pude, fui para casa, tinha dívidas, me preocupava só com minha dívida, eu não estava preocupada nem em perder aquilo ali, porque eu já sonhava em sair dali, mas eu pensava, como, Senhor? Eu tô presa aqui por conta das dívidas. Ou seja, eu estava presa num trabalho que me fazia mal e que eu só tava ali para pagar minhas contas e acabava que eu não me controlava e fazia mais conta, ou seja, de coisa fútil, roupa de marca, essas besteiras, futilidade, que eu podia comprar roupa mais em conta, mas tudo bem, né? Tudo bem, já, isso aí já, tudo bem, não tem problema, porque passou, mas assim, eu fui fútil, só queria comprar e comprei. Eu não tinha tempo para ir na rua comprar, porque o trabalho a demanda era muito grande, era, como eu disse, os horários até 8 da noite, geralmente, às vezes ia, quando tivesse cliente. Trabalhávamos com pessoas, então muitas vezes pessoas não gostavam da gente. E a pessoa chegava a dizer que não gostava de mim porque não sabia, mas simplesmente não gostava. Digo, é estranho, porque eu não fiz nem mal para essa pessoa, né, quando vieram me contar. Então eu recebia muitas coisas ruins, eram assim. Ah, fulano falou isso de você. Mas tinha tanta gente legal. Eu não entendia porque eu trabalhava, fazia o meu trabalho, tava ali com a pessoa super feliz comigo, contente, foi fazendo o meu trabalho. E depois eu não entendi aquilo. Vinha, a pessoa me chamava, a patroa me chamava para reclamar de algo que eu não sabia que tinha acontecido, que eu tinha desagradado, porque aparentemente estava tudo bem. Isso mexia tanto com o meu emocional, me destruía tanto, me fazia sentir tão inferior, tão menos, tão, sabe? Mas tinha pessoas tão maravilhosas que tinha uma... Eu lembro que tinha uma moça lá que ela era pediatra, mas não é nem pelo que ela era, a profissão dela, é pelo quem ela era, tão respeitadora, ela gostava de mim. Ela dizia isso, que gostava de mim, que não sei o quê. Isso era um alento para mim, ela não me criticava, ela me elogiava, ela tinha uma índole tão boa. E tinha outras e outras que também gostavam de mim. Então, assim, eu ficava triste pelas que me rejeitavam ou diziam alguma coisa sem que eu tivesse feito nada demais. Então, assim, mas outras gostavam de mim. Algumas gostavam bastante. Então, foi isso. Sobre essa questão aí. Mas, voltando para outra coisa, pessoas
tipo de pessoas que a gente pode chamar de tóxicas, né? O povo hoje em dia chama tóxicas. Tem sentido? Tem um sentido, tá, gente? Essas pessoas que pra gente são tóxicas, muitas vezes pros outros elas não são, tá? Muitas vezes essas pessoas, elas se dão bem com a grande maioria. Mas ela exerce algo ali em você, com você, não é a mesma coisa. Não se culpe se tem pessoas que, muita gente gosta dela, ou ela gosta a grande maioria gosta. Não tem problema, gente. É só com você, ou é com você e outras pessoas. Tem pessoas que não deu, familiares, tá? Geralmente família, uma pessoa que é familiar, é parente. Então, assim, sobre parentes, né, trazendo para perspectiva cristã, a Bíblia fala que os próprios irmãos de José colocaram ele no buraco, né, venderam ele como escravo. Mas o que foi que o que foi que Deus fez? Um erro de José, eu acho que ele fez, muitos acham também, foi ter contado os sonhos dele. Não devemos contar os nossos sonhos para todo mundo. Se puder ficar entre a gente e Deus, sabe? Aquele negócio que bico calado, sonho realizado, né? Se você estiver na presença de Deus, Ele vai realizar. Não conta tudo, o que vai vir, o que está por vir. Porque se você conta, muitas vezes vão te dar um balde de água fria. Vão dizer, não faz assim como tu tá fazendo, faz daquele outro, que dá de jeito, que dá mais certo. Não sei o que, não sei o que. Então tenha cuidado em encontrar os seus sonhos. Eu tô falando não da perspectiva do transtorno, mas também que serve para todo mundo. Não conta tudo, não conta. Tem coisas que é você e Deus. É no particular, você e Deus. Então, pessoas que não é só para mim ou para outra pessoa que tem um transtorno. Pessoas assim que você se sente perseguida, que sua alma se aflige com ela. Pede a Deus. Senhor, quando você já estiver ali, sabe? Senhor, me livra, Senhor. Eu orei tanto para Deus tirar certas pessoas do meu caminho. E eu tô tão grata, tão grata, tão grata. Eu não sei assim qual o tamanho da minha gratidão é essa por ele. Eu sei que foi ele que fechou a porta, tá? Então eu sou grata, 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 grata. Então, falando sobre essa perspectiva cristã e sobre como uma pessoa bipolar é igual a qualquer outra pessoa, tá, gente? Não tem distinção. Não faça distinção. Não olhe para um bipolar achando que na cabeça dele, ele não pensa o que é certo, que ele não pensa como você, que ele é igualzinho a você, tá? Igualzinho, igualzinho. Ele pensa coisas igual a você, coisas diferentes de você, que é normal. Mas não olhe com um olhar pejorativo sobre o bipolar, tá? Não olhe. Aquela piadinha que o povo faz, sou bipolar, o sol é bipolar. Às vezes a gente dizer que o sol é bipolar, que o clima é bipolar. Essa cor não me ofende não, tá? Porque eu tô falando aí da bipolaridade, não é de mim exatamente. Mas pensa só, se o sol de Deus é bipolar, engraçado, né? Mas só que algumas pessoas se ofendem, eu não ligo não sobre isso não. Se o sol for bipolar, maravilha. Ele nos representa, né? Mas ele não é, o sol não é doente. O sol foi Deus que criou. E também a bipolaridade não é uma doença, graças a Deus, é um transtorno. Ela não dói muito. Ela dói emocionalmente. É uma doença que eu acho que ataca a alma. Mas tem a medicação, tem os tratamentos, as terapias. Procurem, quem for bipolar, procurem tratamento. Mas nunca deixe de procurar o nosso Senhor lá, tá? Do alto. Primeiro as coisas do alto. Então, meus amados, pessoas de Deus, eu vou ficar por aqui, tá? Por hoje. Eu aguardo vocês na próxima.
Um beijo no coração, fica com Deus.